bem por aí? Tudo jóia, graças a Deus. Boa noite. Tava dando uns minutinhos esperando você chegar. Tranquilo. E por aí, tá tudo bem? Tudo? Ai, que bom. Tava contando aqui para as meninas, né, para as mães que estão nos ouvindo o tema, né, que eu acho muito interessante o tema de hoje, né? Interessante para mim também, né, Uhum. que trabalho com essa parte de emagrecimento, mas que não tenho experiência, né, com essa em lidar com esse tema que eu acho que está tão presente em nossas vidas. Então, Fran, muito obrigada de novo por você estar aqui com a nossa live. Hoje o tema vai falar de autossabotagem, né? Autossabotagem também no emagrecimento, né? Em como lidar para poder ajudar as mães que nos assistem para que torne, né, mais consciente, fique mais presente para esse tema. Então, a Fran, para quem não conhece, ela já fez uma live com a gente, eu estou chamando de novo, é Franciele Moura, e ela é psicóloga, então, gente, é especialista em saúde cardiometabólica e está fazendo aí, terminando a graduação em terapia comportamental, que é muito interessante também. Também vai ser uma futura mamãe, né, Fran? 5 meses Eita, já, passa passa rápido. rápido, né? Passa super rápido, nem fala. E logo menos ela já vai estar, né, nessa experiência que a gente tanto fala por aqui. Então, Fran, vamos lá. Vou começar aqui, né? Porque eu acho que é, o emagrecimento nos dias de hoje é uma dificuldade tão grande, né? Porque eu acho que não basta só emagrecer, a dificuldade é porque a gente tem que se manter magro, né? Uhum. Então, que talvez seja o mais difícil, né? E para isso, né, dentro das disciplinas, de você ter disciplina, de você ter motivação e de ter tantas coisas envolvidas, a gente acaba tendo, né, esses hábitos, sentimentos, pensamentos, enfim, crenças que inconsciente, né, que podem fazer com que a gente não consiga atingir esse resultado que a gente deseja e ter a ver com esse tema de autossabotagem. Então eu já começo perguntando para você, Fra, o que para a gente explicar um pouquinho melhor sobre o que seria essa autossabotagem, né? Como funciona, para que a gente entenda um pouquinho melhor. Perfeito, agradeço imensamente o convite, é muito bom, né? Eu também me pego ao meio, né? Não só nos atendimentos, mas também me vendo hoje dentro desse processo, né? Então é muito bom estar aqui, né? Olhando um pouco e podendo trazer um pouco desse conhecimento também. Bom, vamos lá, Carol. A autossabotagem, ela tá completamente presente na nossa rotina e às vezes a gente se depara frente a ela quando é algo muito grande, né? Então, quando a gente realmente tem uma percepção muito grande, mas é muito comum, se a gente parar para pensar, é muito comum a gente se olhar e pensar assim, nossa, a gente se fala, né? Eu sei que eu estou me sabotando, né? Eu sei que eu estou agindo completamente contrário do que eu deveria fazer e tudo mais, né? Então a gente já começa a dizer dentro de uma questão da psicologia que a autossabotagem, ela tem tanto padrões conscientes quanto os padrões inconscientes, né? E esse padrão inconsciente, ele acontece muito, Carol. E é muito difícil para as pessoas que convivem com essa pessoa, que as pessoas que estão de fora percebem e essa própria pessoa não percebe o quanto ela se auto-sabota, né, de uma forma inconsciente. E aí, às vezes, acaba, né, dando uma determinação, né, um nome diferente para isso e que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, assim, a autossabotagem, né, quando a gente cria, tanto inconscientemente quanto conscientemente, né, a gente cria obstáculos, a gente cria muitas barreiras frente aos nossos objetivos, né? Nós somos o próprio vilão de tudo, né? Então, assim, a gente cria como? Através de pensamentos, através de comportamentos, né? E o que acaba aí impedindo, limitando bastante de que a gente cumpra as nossas metas, né?
Já que a gente está falando de emagrecimento, talvez alguém aí em casa se pegue pensando. A gente passa aquele dia todo ok, né? E simplesmente. Só um pouquinho, teve uma falha aqui. Me deixaram no escuro. É isso que eu ia falar. Você deu uma escurecidinha aí. Só um pouquinho, que eu vou ligar aqui. Tranquilo. Mas é isso, pessoal. Realmente, ela tá. Essa autossabotagem, na grande maior parte das vezes, eu imagino que deve ser. Você viu que tem tanto consciente quanto inconsciente, mas eu acho que deve ter bastante pessoas aí, muitas pessoas que não percebem, né, como que a gente pode se autossabotar, como essa autossabotagem pode estar presente, né? Perfeito. Então, assim, Carol, a gente passa todo dia num cuidado, né? Num cuidado alimentar, numa prática de atividade física, enfim, né? Todo esse cuidado em busca do emagrecimento. E aí, quando chega na madrugada, a gente simplesmente, né, ataca a geladeira. Ninguém tá vendo, ninguém vai perceber, eu vou comer um pouquinho de cada e tá tudo ok, né? Então, esse é o maior erro que a gente comete, né? Eu falo a gente porque talvez a gente. Eu já fiz, né? Então, ninguém tá vendo, ninguém vai perceber. Eu vou comer um pouquinho de cada e tá tudo ok, né? Não, não tá tudo ok, né? Eu acho que a autossabotagem ela é algo muito mais grave do que a gente imagina, né? Justamente porque a gente vê dentro de um padrão natural, Carol, mas se a gente olhar mais a fundo, né? Autossabotagem é quando a gente olha e faz algo para si mesmo, né? Então, é um dano que a gente acaba causando contra nós mesmos. Então, assim, não é algo tão simples, não é algo tão natural, é algo que nos traz prejuízos, é algo que nos tira de um propósito, de um objetivo, e é algo que nós mesmos estamos nos causando, nós mesmos estamos nos causando. Então, assim, não é algo tão simples. Assim, falando de emagrecimento, né? Quando a gente vê no consultório, é muito comum, assim. Mas o que eu vejo, na verdade, é que eu acho que as pessoas não percebem, né? Uhum. Amanhã eu começo. Ah, não, já que isso aconteceu, eu vou fazer isso. Eu não consigo mesmo, então nunca vai dar certo pra mim. Eu sou desse jeito e ponto. Sabe? São vários cenários que a gente vê, às vezes na prática, e no coach a gente vê muito isso, né? Que a forma como você pensa é a forma que vai te direcionar às suas atitudes, então sua forma de agir, né? Então é importante no emagrecimento você conseguir mudar realmente o seu jeito de pensar, para que Perfeito. aí sim você consiga mudar esse jeito de agir. Mas é difícil você reconhecer, né? Uhum. Isso. Na verdade, a gente vê que, às vezes, nessa parte de emagrecimento, eu vejo muito que a culpa tá sempre, às vezes, sempre não, né? Mas a culpa tá em grande parte das vezes no outro ou em outras situações que não a dela, que não ela mesmo, né? Então, sei lá, é o marido que gosta de sair sempre nos finais de semana, é o filho que, mas é que meu filho adora, só tem que comer, toda sexta-feira tem que comer pizza. Ah, mas meu marido bebe não sei o quê. Não sei quem cozinha super bem, daí eu acabo comendo muito. Então eu vejo muito isso. Isso é comum mesmo, isso a gente pode considerar uma autossabotagem. Como é isso, Carol, Fran? com certeza, né? A gente vai falar numa pergunta mais lá na frente sobre isso. Ah, tá, legal. E faz muito parte da autossabotagem, né? Eu trago aqui uma coisa que eu falo para todos os meus pacientes. A nossa cabeça, os nossos pensamentos, eles podem ser os nossos melhores amigos, o nosso melhor amigo, mas também pode ser o nosso pior inimigo. Então, assim, quando a gente Sim, fala de emagrecimento, a gente está falando de crenças, né? Que foi o que tu trouxe sim. sobre pensamentos, né? Qual a crença que eu carrego de mim? Qual a crença que eu carrego dessa proposta que eu estou colocando na minha vida, desse objetivo que eu estou colocando na minha vida? Então, assim, muitas vezes
para que a gente tenha um equilíbrio em relação ao emagrecimento, a gente precisa desmistificar muitas crenças que a gente tem em relação a Sim. gente, em relação aos outros, né? Mas principalmente em relação a nós mesmas. Então, assim, a crença é algo muito que caminha lado a lado com o processo de autocuidado, de emagrecimento. Então, às vezes, a gente precisa trabalhar muitas crenças nesta questão. Entendi. E eu vejo que pode gerar um pouquinho de dúvida, né? Entre procrastinação, entre autossabotagem. Você consegue diferenciar aí pra gente, dar uma luz pra gente entender que muitas vezes a gente enrola, enrola para querer começar, chegar nesse, botar em prática Uhum. esse objetivo e aí pode ficar ali no meio entre, né, entre estar enrolando ou estar se auto-sabotando, ou se é dos dois a mesma coisa, se a gente só muda o nome, como é que é isso, Fran? Carol, a procrastinação, ela é a maior característica da Fica de autossabotagem, né? botagem. Então, assim, a autossabotagem, ela tem vários elementos e que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas, assim, a procrastinação, ela é a maior dela, né? E muitas pessoas confundem a procrastinação como uma falta de empenho, uma falta de vontade, uma falta de querer, né? E, de uma certa forma, a procrastinação, ela pode ser muito vinculada a questões psíquicas, né? Uma pessoa com uma depressão, que acaba procrastinando mais, às vezes uma pessoa ansiosa, que ela também acaba procrastinando algumas coisas, né? Mas simplesmente a definição hoje da procrastinação, ela é aquela pessoa que deixa tudo para depois, né? Para quem não consegue Sim, definir assim de uma forma bem simples, né? É simplesmente o fato da gente postergar a tarefa e aí isso funciona como um mecanismo de defesa diante de uma sensação de incapacidade. Então, assim, é muito. A procrastinação é um medo de não conseguir realizar determinada tarefa, de se sentir incapaz em determinada tarefa. E, assim, é bem difícil, Carol, para as pessoas conseguirem olhar para isso. A primeira coisa é o que eu falei anteriormente. Não tem vontade, deixa tudo para depois, é uma pessoa desmotivada, não quer se empenhar, né? Mas a procrastinação, ela está muito mais conectado ao medo do resultado, ao medo do fracasso, ao medo de não conseguir realizar o que realmente eu estou propondo, o que eu tenho como objetivo, do que não, eu não estou afim de fazer, eu vou deixar para depois, enfim, né? Então a gente tem que conectar muito a questão do medo. Então tá completamente entrelaçada, é uma emenda aí da autossabotagem à procrastinação. olha, legal. Eu achei que pudesse, você falando, eu acho que ficou muito mais claro, porque eu achei mesmo que era uma, sei lá, preguicinha, sabe? Uma falta de Sim. empenho, mas realmente por detrás, pra você ver, né, como tem várias coisas por detrás no inconsciente, como tem a ver, né, com essa autossabotagem, como tá tudo interligado, né? Sem ser procrastinação, eu acho que é o que eu acabei falando, né? E me adiantando sobre quando a paciente se sente no, num papel de vítima também, né? Aquela coisa Uhum. de vitimização, né? Então, eu acho que isso também tem a ver com autossabotagem. Eu queria saber sua opinião sobre isso, né? Bom, foi até o que tu relataste anteriormente, É, né? A vitimização é a forma com que as pessoas encontram, né, de justificar o seu sofrimento, justificar o né? sofrimento. Então, É. assim, sempre a gente acaba culpando alguém externo ou uma situação externa, como tu mesmo relatou. Ah, é o meu marido, é que eu perdi o emprego, é por conta desse encontro. Então, a gente acaba buscando sempre uma resposta dentro de um fator externo. A gente se coloca no papel de vítima e às vezes a gente não consegue perceber que nós somos o ator, né, a atriz principal, Principal. né, das nossas vidas. Então, assim, dentro da vitimização, Carol, tem muitas coisas que acabam preenchendo esse espaço, né? Então, assim, uma delas é a negação, né? A gente nega as nossas necessidades, né? Por que que a gente nega? Porque a gente tem medo de experimentar o fracasso.
Então, muitas vezes, né, a gente tem, por exemplo, muita vontade de cuidar do nosso corpo, de emagrecer, de fazer dieta, de cuidar da alimentação, mas a todo momento a gente diz que se sente bem pro outro. A gente diz que tá se gostando e que tá ótimo assim. Eu não preciso emagrecer, eu não preciso cuidar da minha saúde, eu não preciso fazer uma dieta, né? Então a gente nega algo externamente, mas internamente a gente consegue ter consciência de que aquilo é uma negação. Ou inconscientemente a gente realmente realiza, né? Então, assim, dentro disso também a gente tem a culpabilidade, né? E que a gente, a todo momento, constantemente, a gente enfrenta, às vezes, julgamentos alheios, que a gente entra dentro de um processo punitivo de autocobrança, completamente desnecessário, Sim. Sim, eu né? acho que no processo de emagrecimento a gente vê muito isso, né? Muito, Carol, Dessa muito. crítica, né? Dessa auto. Hoje, é, acho que foi hoje mesmo que eu estava conversando com uma paciente, né? Eu estava super feliz por causa do resultado dela, enfim, que ela tinha melhorado tudo, mas ela estava mais preocupada em me falar que poderia ter ido melhor e que Perfeito. foi uma época mais estressante, ansiosa, em que ela teve problemas no trabalho, teve que comer mais doce, não sei o que, né? E aí que eu falei que o resultado foi ainda melhor, então que a gente valoriza, né, que num cenário mais atípico, mais difícil, ela conseguiu se manter e ter bons resultados, e que é isso que a gente tem que olhar, valorizar, né, e não ficar nesse foco de que poderia ter sido feito, que poderia ter sido melhor, que não sei o que, não sei o que, né? Então tem isso muito, né? Essa autocrítica, acho que essa cobrança grande, né? E é difícil de reconhecer, né? Eu, Perfeito. E isso causa muita inconstância, né, Carol? Porque justamente a pessoa que vivencia tudo isso acaba muitas vezes chegando dentro desse processo, né? Acaba tendo o hábito de não concluir as coisas, né? Então fica nessa inconstância de começa a dieta, começa com um profissional, começa a atividade física e aí isso, vai lá e desiste, né? E aí isso, retoma o processo, vai lá e desiste, né? Faz tudo direitinho, aí fica 2, 3 dias sem fazer, desiste, né? Isso é completamente comum. E aí vem, né, a questão do medo de não conseguir, de autossabotar, e o medo dentro da autossabotagem, quando ele é excessivo, ele se torna paralisante, né? A pessoa se olha e não sou capaz, eu não vou conseguir, não vai dar sim. certo. E aí justamente acaba aí, né, desistindo realmente de um processo completo. É difícil ter esse reconhecimento, né, de que em momento a gente está se auto-sabotando. Se bem que nessa parte de emagrecimento eu vejo muito comumente. Você tem alguma dica ou como fazer para a gente reconhecer, né, como são esses autossabotadores? Alguma coisa desse tipo, Fran? Apesar que eu Carol, acho que é difícil mesmo. é, Carol, é muito individual isso, né? Ah, Mas assim, a primeira pergunta que eu deixo, assim, né, pra gente se fazer é, vamos pensar juntas, o que que eu quero, o que que eu desejo, o que que eu tenho como objetivo, né? Olhando para essa questão do emagrecimento, do cuidar da sua saúde física, o que que eu tanto quero, mas que eu mesma crio barreira para que isso não aconteça. Eu tá. falo muito para os meus pacientes assim, bom, a gente quer esse objetivo, mas que esse objetivo fica no lado direito. E todos os dias tu está caminhando para o lado esquerdo. Como a gente vai conseguir chegar no lado direito? Certo. Né? Então, assim, é pensamentos, é trabalhar realmente a sua cabeça e os seus comportamentos, né? Então, assim, diante disso, a gente pensa assim, a gente precisa focar muito mais no isso que tu trouxe até como exemplo da tua paciente hoje, né? Focar no que falta, a gente foca no que não tá bom,
A gente foca É, no tempo que ainda vai levar. E o que eu já conquistei, isso, né? Então, perfeito. assim, às vezes a gente está muito mais focado no que falta que a gente esquece o que a gente já conquistou. Então, É bem por aí. isso se torna um pouco, né, uma autossabotagem. Isso faz com que a gente muitas vezes desista, né? Outra questão é um sentimento de inferioridade, né? A gente acha que a gente não é Sim, capaz. não é A gente capaz. acha, né? Então, a gente acaba também tendo uma necessidade de se comparar com outras pessoas. Identificar que a gente tem limitações, que a gente, né, tem vulnerabilidades. E o que eu tenho de bom que eu posso utilizar de bom dentro desse processo? Porque É às vezes isso a gente mesmo, acho que esquece é o isso que que a você gente falou. tem de bom. E eu sempre digo que toda a conquista, por menor que pareça, ela deve ser, né? Ela deve ser. A gente tem que vibrar. Que foi isso que tu acabou trazendo aí, né, da tua paciente, né? Então, ela estava tão preocupada com as coisas que não chegaram, que ela esqueceu de se parabenizar pelas coisas que ela conquistou. Sim. Eu acho que o que você trouxe, né, a respeito dessa inferioridade, né, que você falou, eu acho que Uhum. faz todo sentido. Eu tento reforçar, né, para as pessoas que, na verdade, elas falam, ai, eu queria ser só um pouquinho igual você, ou ter uma disciplina, ou treinar, que não sei o que. Eu falo, não, você não tem que ser 20% Carol, 20% essa mulher aqui das redes sociais, enfim, você tem que ser 100% você, né? Se você Perfeito. conseguir se dedicar ao máximo, né? E focar muito mais no que precisa ser feito, o que que eu preciso fazer para chegar nesse objetivo e não o quanto eu preciso para emagrecer Perfeito. ainda, né? Você vai chegar no resultado. Então, assim, você não tem que ficar se comparando ou com outras pessoas ou achando que você é menor, né? Tem esse sentimento de inferioridade ou que não vai conquistar porque tem outras pessoas que você acha, né, que podem estar melhor ou ser melhor. Você só tem que ser, eu falo, 100% você, né? Então acho que tem a ver com o que você comentou. Carol, o que que acontece, né? Muitas vezes a gente se coloca num lugar de fracasso, sem Sim, mesmo começar algumas coisas, né? E a forma com que a gente pensa, ela reflete completamente nas nossas ações. Então, assim, se eu já acho que eu não vou conseguir, se eu já me coloco dentro de uma posição, mas eu preciso emagrecer 5 quilos e eu não sou capaz, a gente já se coloca dentro, né, dessa situação. E isso faz com que a gente já lide desde o início com o fracasso. sim, com Então, a certeza. gente precisa ser consciente que se a gente já trabalha com esse pensamento, se torna muito mais difícil da gente conseguir, né, realmente estipular, criar metas, Sim, né? Porque assim, a autossabotagem, ela realmente retira, joga para o lado metas, objetivos. E a gente sim, precisa ter isso para conquistar uma questão de um emagrecimento, né? Então primeira coisa, a gente se coloca numa questão de fracasso. Um segundo momento também que a gente tem que pensar que muitas vezes a gente faz escolhas baseadas em emoções. E no sim, emagrecimento, isso é muito presente. Então, assim, a gente realmente se questionar como está sendo feitas as minhas escolhas alimentares? Pela razão ou pela emoção, né? Com certeza a gente já se pegou comendo alguma besteira, né, para compensar um estresse, algo que deu errado no nosso dia. E se a gente pensar, se a nossa mente, né, diz que sim, a gente vai comer, a gente sim está fazendo escolhas pelas emoções. sim, Então a gente percebe que aí existem carências emocionais que são supridas, né, pela comida. E isso é uma forma de se sabotar também, de se auto-sabotar também, né? E uma outra questão muito significativa também é a gente ser resistente a mudar comportamentos.
Então, assim, isso é um outro padrão de autossabotagem. A mudança de Perfeito. comportamentos, ela é sempre muito válida. A gente deve construir metas, traçar estratégias para poder chegar onde a gente quer. Que foi esse exemplo até que eu trouxe, que eu gosto de falar muito para os meus pacientes. A gente quer chegar na direita, mas todos os dias a gente vai pela esquerda. E a gente precisa treinar a nossa mente diariamente, Carol. A gente precisa quebrar determinados padrões que a gente carrega como crenças. Sim, isso é muito importante. Eu mesmo vejo em consulta, né? E a gente tem que, às vezes, reforçar isso, né? No sentido de que, tá, mas a gente não vai conquistar resultados diferentes trilhando o mesmo caminho. Então, você tem que estar Ótimo. aberta a tentar alguma coisa diferente, né? Mesmo porque o que eu costumo, né, dizer e enfatizar é que não tem sucesso ou fracasso, né? A gente tem resultado. Resultado bom e resultado ruim. Ah, tá com o resultado ruim, então a gente tem que mudar a estratégia. Então, mudando a estratégia, a gente vai mudando até conseguir ter um resultado bom. E Uhum. assim, com esse raciocínio, fica mais fácil da gente, né, entender, não desistir, né, não se sentir fracassado e desistir, só entender que a gente tem que estar aberto a mudar, então não conseguiu o resultado bom, muda estratégia até a gente conseguir ver o que é melhor para você. E uma vez você comentou, né, desse de que às vezes a gente faz a escolha emocional, né, dos nossos alimentos, né, que tem essa ligação emocional. E uma vez eu vi, até te pergunto isso, né, uma vez eu vi em relação ao emagrecimento, quando a pessoa reconhece isso, o que ela também pode fazer é criar uma meta relacionada a essa parte emocional, né? Porque se ela raciocina mais da forma emocional do que a racional, se ela colocar um motivo, né, emocional envolvido, por exemplo, para esse emagrecimento, né, ela consegue seguir mais, porque ela está acostumada a seguir, a pensar de forma mais emocional. Não sei se fez sentido isso, ou se ficou confusa. Fiquei um pouquinho confusa, Carol. Uma vez eu li isso e aí eu ia te Aham, perguntar, mas é que eu vi que, na verdade, existem pessoas que seguem a linha mais do raciocínio, do racional, né? Então aham, elas conseguem perfeito. ter mais disciplina, então a pessoa consegue atingir os resultados. Ah, eu emagreço porque eu sou mais dessa forma. E tem gente que segue a linha mais do emocional, Uhum. né? E aí não conseguem atingir os resultados, porque a toda tá ligado às emoções e qualquer coisa sempre escapa. E aí, quando a pessoa reconhece isso, ela pode também criar motivos, né, para que ela se apegue para conseguir chegar naquele resultado que sejam pelo lado emocional e não racional, assim. Só que eu não consegui dar nenhum exemplo aqui para eu conseguir exemplificar aqui, mas tudo bem. Se ficou Tá, confuso, vamos pensar assim, Carol. A gente tem um hemisfério, né, frontal da nossa cabeça, que é um lado muito racional, e um hemisfério que é o lado emocional, né? Então, assim, é muito importante para que a gente possa ter um discernimento maior para estabelecer metas na nossa vida, para ser muito mais direcionada, ter muito mais consciência, ser muito mais objetiva, a gente vai trabalhar com o lado racional. Por que que o lado emocional ele é visto como, de certa forma, algo que acaba nos trazendo alguns desajustes, alguns prejuízos, principalmente na questão de emagrecimento? Porque o nosso lado emocional ele é muito imediatista. sim. É muito comum, por exemplo, Carol, eu ter pacientes que me trazem assim, Franciele, simplesmente estava muito triste e foi a semana que eu mais comi doce. E eu não sou de comer doce, né? Justamente por quê?
Porque o doce, ele faz uma produção de neurotransmissores que vai te dar uma sensação de bem-estar muito De rápido, bem-estar. Uhum. né? Então, eu acabo colocando muito mais o padrão emocional do que o padrão racional, Sim, né? Então, assim, quando tu fala assim, ah, mas será que o padrão emocional em algum momento ele pode auxiliar? Pode, mas se ele tiver uma proporção bastante significativa e compreendida de cada pessoa. Mas se a gente deixar com que ele haja por total domínio, ele sempre vai buscar uma satisfação imediata. E que para quando a gente fala de emagrecimento, a gente fala de um processo, a gente fala de sim, escolhas, a gente fala de alteração de rotina, de estratégias, né? Então, assim, não é algo que é do dia para a noite. É sim, com algo certeza. que precisa ter planejamento. Então, fica completamente contrário do que o nosso processo emocional pede, que é algo completamente imediato, né? Então, Perfeito. assim, é bem comum, assim, a gente vê na clínica, né, pessoas que vêm, que têm como metas o emagrecimento, e aí acaba vindo completamente deprimida, mas passou uma semana muito bem, porque comeu um doce na semana, que é um fator aí que traz né, uma satisfação imediata. E a gente precisa trabalhar muito com a questão racional, né, quando a gente fala sobre emagrecimento, porque não é só um mudar comer, é um mudar total, né? Então, assim, Sim, é uma questão de comportamento, muitas vezes é uma questão social também, né? Então, assim, quando a gente fala, nossa, essa semana eu tenho inúmeras festas, vou sair totalmente da dieta por conta das festas? Como a gente pode se organizar para isso? Se a gente trabalhar a nossa mente, a gente pode se organizar para que a gente não saia do nosso foco, ou que a gente sim, consiga, né, gerenciar isso. perfeito. E como que você, então, qual seria, como que você acha que seria possível a gente lidar, né, ou vencer esses autossabotadores para conseguir ter um resultado como emagrecimento, Fran? Bom, eu acho que a primeira coisa, Carol, é o autoconhecimento. Ninguém melhor do que a gente para se olhar e se conhecer. Então, assim, tornar consciente, né? Quando eu tenho metas claras, eu tenho estratégias claras, objetivos claros, né? A gente trazer à tona para um processo de consciência o que eu sou e o que eu quero ter, né? Aonde eu quero chegar, qual que é o meu objetivo. Então, assim, eu sempre parto do autoconhecimento, né? Porque eu acho que é o fator mais importante para tudo que a gente for falar aqui. Então, eu preciso ter consciência. Não é o meu marido que tem que ter consciência que eu preciso emagrecer. Eu preciso ter consciência. E a partir daí, quando eu tenho clareza desse objetivo, e que eu me conheço que eu preciso, né, de tudo isso, eu preciso colocar em prática. E para mim colocar em prática, eu preciso ter pensamentos e ideias claras e objetivos. Eu preciso ter discernimento nos meus pensamentos, para que eu possa ter um discernimento e um comprometimento dentro do meu comportamento. Então, assim, sempre vai começar pela gente, né? Eu acho que uma questão também que na autossabotagem a gente precisa trabalhar muito é uma questão de autoestima. Quando a gente fala de autoestima, ela ainda é visível pelos outros, olhada pelos outros, na verdade, é de uma questão de padrão de beleza, de um padrão de corpo. E a autoestima nada mais é do que como eu me vejo internamente. Conta a beleza? Conta, mas ele é um segundo plano. Então, assim, como eu me vejo, como eu tô me vendo, realmente eu tô me gostando? É realmente quem eu quero ser? É o propósito que eu tenho para mim? Né? Ninguém melhor do que a gente para se autoavaliar. Por isso que eu falei lá no início que a autossabotagem é algo muito mais grave do que a gente imagina.
justamente porque nós mesmos estamos fazendo coisas para nos causar danos. Então, assim, Entendi. também, não, né, eu acho que é importante, assim, se a gente perceber que isso é algo mais agravado, que vem dentro de outros fatores, buscar a ajuda de um profissional é muito importante, seja ter algumas trocas com seu nutricionista, educador físico, vir para um psicólogo, né? Então, assim, toda essa equipe são pessoas que vão te ajudar. Mas antes disso, tu precisa ter clareza que o que está acontecendo não está correto, não está te fazendo bem, não está te ajudando. Tá, Mas então a a gente. gente precisa partir do princípio que é eu não estou me ajudando, eu não estou. Se colocar o eu no início. Entendi. Então é reconhecer, né, que você falou, então é autoconhecimento, Uhum. reconhecer, né, os momentos em que você pode estar não sendo condizente, né, com o que você realmente deseja como meta, pedir ajuda quando necessário, né, e esqueci. E você falou mais alguma outra coisa agora que eu para eu resumir que faria sentido, né, para a pessoa. Você lembra o que que você falou? A questão dos pensamentos, né? O quanto é Ah, sim, importante a gente gerenciar os nossos os pensamentos, né? pensamentos. Então, assim, o quanto é. Por quê? Porque o nosso comportamento ele vai ser derivado desses pensamentos, né? Tá. E por que às vezes é importante, Franciele, é importante buscar a ajuda de um psicólogo, né? Porque principalmente as questões autossabotadoras inconscientes, elas podem vir muito de um processo de infância, né, Carol? Então, assim, tu não vai conseguir, né? Tu é falha, não vai dar certo, né? E aí a gente vai carregando essas crenças de que eu sou fraca, de que eu não consigo. E além de eu colocar isso em outras coisas da minha vida, eu posso estar colocando também no processo de emagrecimento. Sim, Então, assim, muitas vezes numa psicoterapia, a gente consegue perceber que isso não são crenças só do emagrecimento, mas sim de outros padrões da tua vida e que tu também está colocando no processo de emagrecimento. E é bem comum, acredito, que isso é uma guerra interna muito grande, porque a pessoa deseja, mas ela não consegue. Por sim. quê? Porque foi o que eu falei anteriormente, né? Ela já se coloca dentro de um processo de fracasso. Então, é uma guerra interna, Carol, muito dolorosa, porque existe o desejo de sair daquela zona de conforto, daquele, né, na questão do emagrecimento, mas ao mesmo tempo a pessoa não se sente e não se vê capaz de conseguir. E tem medo, né? Pode ter medo, né? De Perfeito, fracassar, tá? perfeito, perfeito. O medo de fracassar, ele está completamente conectado com o que a gente falou, né, da procrastinação. E Sim, é bem né? comum, talvez muitos pacientes cheguem para ti e digam, nossa, queria ter vindo antes, ou, né, que agendam e desmarcam e vão daqui a 2, 3 meses, né? O quanto essa Sim, sim. pessoa demora a ter essa preparação e se realmente se sentir confortável para esse passo. É, eu falo para os pacientes, né, que às vezes eles não precisam ter vergonha, medo, né, que isso acontece na prática, né, quando vai buscar ajuda. Na verdade, a gente está aqui realmente é para isso, né? Não é para julgar, não é para nada, né? É para Perfeito. ajudar justamente nos momentos difíceis quando não tá dando certo. Quando tá dando certo, às vezes é muito mais fácil do paciente Aham. seguir sozinho, né? Então, realmente isso. E ter clareza, que é o que você falou, eu acho que é uma coisa que você trouxe que é bem importante. A gente também trabalha isso em consulta, às vezes até em coach. Primeiro é entender, você quer emagrecer, mas você quer emagrecer quanto, né? Ela visualizar, você quer emagrecer, mas quer emagrecer quanto e quanto você tem ideia de tempo, né? Que às vezes a pessoa, ela nem sabe, ela não tem isso muito claro, não tem as metas claras, o objetivo claro, e às vezes ela
mesmo tendo bons resultados, vamos supor que ela emagreceu 1,5 kg de gordura em um mês, de gordura pura, e que seria um resultado super bom, super ok, e ela se sente no fracasso porque ela, enfim, ela nem pensou, achava que ia emagrecer 5 quilos no primeiro mês, né? Então, ter essa clareza que você falou, eu acho que é muito importante, né? A gente saber onde a gente está, saber onde realmente, visualizar onde a gente quer chegar, entender o porquê, né? E o que a gente fala, o pra quê, né? Entender para dentro de você o porquê que realmente você quer emagrecer, né? O que que vai te motivar, não é nem motivar, né? O que que vai fazer você realmente chegar no objetivo quando você estiver desanimado, ou, enfim, E até quando na... ampliar, né, Carol, ampliar o seu olhar para os ganhos, né? Ok, Sim, estou buscando ajuda pra- para emagrecer, né? Mas assim, bom, eu não emagreci, minha meta era emagrecer 5 quilos, eu emagreci 3. Bom, mas eu estou mais disposta. Bom, mas eu estou sim, praticando atividade física que eu não fazia, né? Eu estou me sentindo melhor com o meu corpo. Eu consegui sim, vestir uma roupa com que eu não estava, né? Então, assim, é, desmistificar a crença de que é isso que eu quero e é isso que eu vou traçar, né? Porque justamente é aquilo que a gente falou. Tu acaba focando muito mais no que ainda falta do que tu já ganhou. sim, Então, assim, eu acho que até nós, como profissionais, né, eu trago muito isso em consultório. Ok, a gente não chegou ainda onde, né, tu tens como objetivo aqui. Mas o que a gente já ganhou diante disso? sim, com certeza. Né? Então, assim, talvez não foi a quantidade de peso satisfatório do que tu tinha planejado, mas hoje tu estás mais ativa, hoje tu consegue ir para uma academia o que tu não fazia antes, hoje tu te sente mais confortável vestir uma roupa que tu não vestia há muito tempo. Hoje tu tá te olhando no espelho, que parece uma coisa super simples, né, Carol? Mas é muito É, difícil para algumas pessoas. Então, assim, sim, hoje tu sim, tá te olhando no espelho, hoje tu tá te permitindo sair para lugares que tu não saía antes. Isso é uma outra questão. Muitas pessoas acabam, né, se fechando numa questão social por não se sentir confortável, né? E aí traz o processo de autossabotagem. Não, eu não vou porque eu não gosto daquele lugar. Não, eu não vou porque eu não sim, gosto das pessoas. Não, eu não vou porque por conta da pandemia. Mas na verdade, né? Não, eu não vou porque eu não tô me sentindo bem comigo mesma, eu não tô me sentindo bem ao me olhar. sim, perfeito. Muito bom. E, Fran, baseado nisso, né? Que é difícil mesmo, né? Eu vejo que a Muito. gente, como profissional de saúde, às vezes a gente tenta realmente mudar essa ótica das pessoas, né? Das mulheres em si, né? Que às vezes só de mudar e você conseguir fazer com que elas enxerguem diferente, né? Enxerguem o copo mais meio cheio em vez do vazio, né? Já faz uma diferença danada. Treinar isso, né? Mas se você fosse conseguir, se você fosse dar alguma dica, então, para essas mães ou para a forma de lidar, o que que você diria com essas a respeito desses autossabotadores? O que que você diria para poder auxiliá-las? Bom, Carol, hoje eu me vejo um pouco assim, né? É uma coisa como tu disse assim, é difícil, é difícil. A gente tem que estar, né, o tempo inteiro ali se olhando, se puxando, se identificando. Eu brinco muito com meus pacientes, mas é uma brincadeira muito saudável que eu faço, eu digo, façam. Conversem consigo mesmo, né? Então, assim, coloquem a autoconversação aí. Então, assim, se olha e diz, como você está hoje? Você está se gostando hoje? O que que tu planejou pro teu dia? O que que tu planejou para cuidar agora?
né? Então, assim, eu acho que a gente poder se olhar mais, né? A gente está tão aí numa correria do dia a dia, Sim. muitas vezes a gente só se permite a parar e se olhar, às vezes quando as coisas estão mais agravadas. Depois eu vejo, depois eu faço, segunda eu começo, né? Então, que a segunda tudo recomeça. Por que na segunda tudo recomeça? Né? É, Por que que não pode ser na quinta-feira? sim, Né? claro. Então, assim, de uma certa forma, eu acho que seria muito importante, né, Carol, a gente realmente ter esse momento de parada. Eu sempre digo que é melhor a gente ter um momento de parada do que algo nos parar lá na frente, né, e exigir da gente essa parada. Então, assim, não é fácil, como a gente falou, nem para nós profissionais, né, da área da saúde, nem para nós, a gente também acaba lutando muito contra, né, às vezes até pela rotina que a gente acaba carregando aí. Então, assim, eu acho que fazer esse momento de parada, e esse é o nosso alerta aqui, né, Carol? Para Sim, que, para que nós, como mulheres, né, como mães, enfim, que a gente tenha esse momento de parada e possa se olhar. O que eu posso fazer de diferente? Só eu posso fazer de diferente. Eu posso ter a ajuda de um profissional, eu posso ter motivação, eu posso. E assim, às vezes, Carol, eu sempre digo, eu falo muito para meus pacientes assim, que a motivação, ela não convive na mesma casa que a gente. Ela é nossa vizinha. E a gente não acorda do lado dela, a gente não acorda e já se depara com ela. A gente precisa todos os dias levantar, se arrumar e ir lá na casa dela, encontrar ela. E às vezes ela vai estar, eu até brinco que às vezes ela vai estar lá embaixo com todo o gás nos esperando. E vai e ter às dias que vezes ela não. vai dizer pro porteiro assim, ó, nem deixa ela apertar o interfone. E aí a Sim, gente precisa lidar com às vezes dá e às vezes não dá, né, Carol? Então, assim, sim, até por isso que muitas vezes a gente entra dentro de um aspecto de autossabotagem, porque assim, já não deu, não vou fazer. Já não consegui, não vou começar. Já, né? Então, assim, sair alguma coisa fora da dieta, já não consigo mais, né? perfeito. Só comi um docinho que não teria problema nenhum e a pessoa já desiste, né? Diz que não é para ela. É, realmente, acho Então, assim, eu que acho que a gente aceitar o equilíbrio, né? sim, Eu sempre digo que tudo que é demais é ruim, tudo que é de menos também é ruim. Então, assim, aceitar o equilíbrio, né? Acho que a gente possa. O que eu trago como mensagem é que a gente possa se olhar e pensar: o que que eu estou fazendo, né, para conquistar as coisas que eu tanto quero para mim, sim, né? Então, assim, olhando para a questão do emagrecimento, que é o que o que que eu estou fazendo para o meu emagrecimento? O que que eu estou buscando? Eu não consigo sozinha. Hoje a gente tem uma gama de profissionais. A gente sabe também, né, Carol, que a família é muito importante aí nesse momento. sim, com certeza. Mas é um tema que dá o que falar, né? É isso que eu ia te dizer. É um tema difícil, é um tema que eu vejo que ao mesmo tempo está super presente, né, nessa busca pela perda de peso, pelo emagrecimento. Então é comum, envolve muita coisa, né? Envolve em crenças alimentares, envolve em você ter esse lado de vitimização ou mesmo de medo do fracasso ou mesmo, né, de você é, realmente não está aberta a percorrer outros caminhos, né? Então acho que isso tudo faz parte dessa mudança. E quando essa mudança acontece na mente, aí a gente consegue ver essa resposta frente a atitudes, frente aos seus comportamentos, então, e poder mudar isso, né? E aqui a gente sempre vai tentar melhorar justamente isso. Eu acho que a relação que a pessoa tem com a alimentação, né? Que a gente traz aqui, tenta trazer que seja uma alimentação, que seja uma relação
leve, né? Que o alimento ele não seja o seu inimigo, muito pelo contrário, né? Que você coma por prazer, no sentido de que ele seja nutritivo, que você coma o que você gosta quando você deseja, só que não pode ter só esses excessos, essa, você tem que avaliar, realmente não pode deixar passar na frente do que você realmente tem como meta, do que realmente você tem como desejo, mas essa relação mais saudável com a alimentação sempre é importante, é o que a gente busca, né? Porque daí acho que as coisas ficam mais leves, né? Ficam mais fáceis quando isso acontece. Mas, Fran, muito obrigada. Vou te agradecer mais uma vez pelas dicas, né? Por você ter disponibilizado seu tempo aí através do seu conhecimento. Gente, a Fran tem muito conhecimento sobre esses assuntos e sempre posta posts super bacanas, ou que alegram o dia, ou que fazem, pelo menos eu acho, né? Ou que alegram o dia, ou que fazem você parar para pensar um pouquinho é, na sua vida, né? Nas suas atitudes, na sua vida e tudo mais. E eu adoro quando você põe lá nos seus stories uma foto, acho que você tem um post-it lá no computador, que você fala o quê? Uma pausa Ah, também, tá aqui, ó. Amar alguma o coisa seu assim. trabalho é fazer pausas também. É isso mesmo, eu falo, tá vendo? Isso é super verdade, às vezes a gente engata e tá fugindo disso, né? Então, são insights que a gente fala, né? Então, eu acho super legal. Quem não conhece ainda, vai lá, acompanhe, tanto nos stories quanto nos posts. E é isso, eu também acho que autoconhecimento é a chave para a evolução pessoal. Então, independente de ser emagrecimento, de ser produtividade, de ser, né, trabalho, família, eu acho que tudo começa com autoconhecimento. Então, novamente, muito agradecida, Fran. Carol, fico muito feliz, é muito bom vir aqui. Peço desculpas aí que fiquei mais no escuro do que na claridade, né? Não, Deu erro aqui, né? Mas é muito acontece. bom ter essa troca, né? Eu sou suspeita para falar, porque eu gosto muito de ter trocas, né? Eu acho que agrega não só para nós aqui como profissionais, mas para quem, né, de certa forma, nos assiste aqui. Fico muito feliz por todos os convites, estou sempre à disposição, né? Faz também eu me envolver, assim, às vezes com temas, né, que faz parte do meu cotidiano, não só no meu trabalho, né, mas na minha vida pessoal também. Então, assim, Sim, adentrar dentro desses temas aí, né, se ver novamente, se colocar, repensar, né, sair também um pouco de uma metodologia e se ver imersa também nessas dificuldades que a gente traz aqui, né? Porque eu acho que uma coisa sim. muito importante, Carol, que a gente traz aqui não são coisas só que são apresentadas, são coisas que são vividas também, né? Vividas. Então, assim, eu gosto muito de estar aqui, de assistir vocês também, acompanhar todas as quartas. Acho que a gente está com temas Travou, será? muito. Será que foi por mim? Tá ouvindo? Pronto. Que vocês estão Tô. trazendo temas perfeitos, assim, muito significativos, está fazendo. O mais importante, eu digo que quando a gente assiste algo, ouve algo, tem que mexer com a gente. Então, assim, está sendo muito significativo quando eu assisto aqui também. Mexe comigo, me faz pensar, me desacomoda, e essa é a nossa questão aqui, né? A gente poder trazer esse processo da gente, quem está em casa, quem está nos vendo, se questionar, desacomodar, né? Buscar sair um pouquinho dessa zona de conforto, se questionar e buscar aí cada vez mais uma qualidade, não só na nossa vida física, quanto social, quanto emocional. Então, assim, eu agradeço imensamente o convite, estou sempre à disposição, né? Muito obrigada Obrigada. e agradeço quem entrou aqui, quem nos assistiu. É um prazer imenso sempre. Obrigada, eu que agradeço. A gente sempre deixa gravado, né, que muitas vezes as pessoas não assistem, né, o ao vivo, mas a gente sempre tem bastante visualização
depois. Então, isso é interessante, porque eu acho que a gente passa a informação de qualquer jeito e tenta ajudar. Obrigada, Fran. Com Perfeito. certeza vão ter outros temas, porque estão relacionados, que estão conectados e que seria muito importante você partilhar aí do seu conhecimento conosco. Obrigada mais uma vez. Obrigada, pessoal. Um beijo grande. Obrigada, beijo, beijo. Boa Até noite. logo. Boa Tchau. noite.